Meu nome é André Vitaliano, eu sou cuiabano, mas na verdade a minha família nasceu em Vila Bela da Santíssima Trindade. Os meus pais, a minha avó, Ana Cruz Coelho, teve 13 filhos e lá se estabeleceram. A Vila Bela, ela cruza muito a história entre reis, né? Aquela história de Espanha e Portugal, e a África, que é a minha origem, é a origem do meu avô, que é africana. Então, tempo de quilombola, a gente tem toda essa carga de cultura na família ali. E na parte da minha mãe, Ribeirão Preto, é a nossa história, São Paulo, ali no interior, lugar de meus padrinhos, lugar que eu tenho muito amor também. E lá de Ribeirão Preto, a minha avó veio para Cuiabá também em busca de refazer a sua vida, e ela já tinha separado do meu avô, João, e ela estava nesse momento, eu novinho, com o Sebastião também, que eu tive esse privilégio na vida de ter 3 avós. Um que não era de sangue, mas que eu amo infinitamente, hoje falecido, e que começou toda a história da gastronomia da minha vida por causa deste Sebastião Ferracini, uma pessoa que não era da minha família, do meu sangue, e que ensinou tudo que eu tenho hoje na vida. E eu começo a falar e fico muito emocionado, na verdade, de falar dele. Antes dele falecer, deve ter uns 5 anos agora, ele me ligou, ele tinha diabetes, e ele falou assim pra mim: ô meu neto, a gente vai fazer uma leitoa assada ainda, antes de eu falecer. Eu falei: espera aí, vô. Eu fazia gastronomia lá em Curitiba e tava voltando pra cá. Infelizmente eu não consegui nem ir no velório dele e a gente não assou essa leitoa. Mas, graças a Deus, eu aprendi muita coisa com ele em fazenda. Vou mostrar pra vocês em fotos, eu andando de cavalo, eu em sítio, em fazenda, matando porco, fazendo chouriço, linguiça de sangue, sabe? Desculpa, tá assim que é muito difícil falar dele. E meu outro avô, parte de mãe, ele é vivo ainda, meu avô João, uma pessoa que me ensinou muito também. E o outro é Norberto, o Norberto Boinazu, vocês conhecem que é Boinazu, pracinha, foi para a Segunda Guerra Mundial. E quando eu adentrei o quartel, em 2004, eu tive a honra de servir o quartel e ter um avô vivo, tá? Vocês vão ver uma foto aí que a gente vai colocar, com um Boinazu, um ex-combatente de Segunda Guerra Mundial. Eu consegui dar esse orgulho para ele dentro da família. Lá no quartel, eu já cozinhava há algum tempo, assim. Eu lembro que no sítio, essas coisas até de caça, teve coisa no meio assim. A minha avó criava codorna, minha avó Neuzira criava codorna. E eu com 11 anos de idade cozinhava, todo dia ela dava um ovinho, né? Cozinhava os ovos, fazia conserva e saía nos botequinhos do bairro vendendo essa conserva aí de ovo de codorna. Vendia baratinho, mas qualquer dinheiro já era muito bom pra mim, assim, eu já conseguia fazer minhas coisas, que era comprar Coca-Cola, dominó, tampinha, essas coisas assim, bafo, mas era viciado em bafo, aqueles negócios de colar de futebol, assim, aquelas revistas. Então eu conseguia fazer tudo isso, então eu me achava rico naquele tempo, já trabalhando com gastronomia. Já tinha todo o contato de linguiça, fazia linguiça com 13, 14 anos. E aí com 18 anos no quartel, para me alimentar melhor, assim, sabe, a comida naquele tempo era muito difícil, assim, o quartel era muito rígido, então era uma comida bem insossa mesmo, assim. Para eu comer melhor, eu fui pro rancho. E lá resolvi, assim, que isso que eu ia fazer da minha vida, que era trabalhar com as mãos e fazer gastronomia, uma coisa que já me encantava há muito tempo. E aí eu fiz daquilo o meu hobby. Saindo de lá do quartel, fiz gastronomia, da gastronomia formei aqui em Cuiabá, na Universidade de Cuiabá, fui para Curitiba, porque eu queria fazer comida clássica. Lá eu trabalhei num restaurante chamado Dop Cutina, uma adega de vinhos maravilhosa, assim, sabe, trabalhava com foie gras, com trufas. Ali era Davidson Paulino, o meu chefe. E aí passei para um restaurante que chama Terra Madre, ele já foi super premiado em Curitiba. E do Terra Madre trabalhei com o Ivo Lopes e com o Lene Palhano, hoje, que é todos esses 3 aí que eu falei são celebridades hoje da gastronomia lá no Paraná. Fui aluno de Manuela Bufara, já fiz evento com o Eric Jacan, com o Henrique Fogaça, tive várias honras dentro da gastronomia, mas de todas elas eu pedi para Deus um dia, falei assim: Deus, agora que essas mãos aqui que alegram as pessoas que fazem a gastronomia, eu tenho um apego muito grande com a mão, que fazem gastronomia, que alegram as pessoas de poder aquisitivo, eu quero que essas mãos, que você ilumine essas mãos para ela fazer um trabalho que seja social.
E foi aí que eu me encontrei em questão de dar aulas, de ministrar aulas. E ver que dentro de tudo isso a gente conseguia fazer um trabalho que é muito social, que agrega as pessoas, que agride menos o planeta. Enfim, a gente consegue tirar coisas do lixo. Vocês vão ver nos nossos cursos que a gente tira geladeira do lixo e faz ela virar uma ferramenta que te gera renda, que gera emprego também, tá? Então é essa paixão que eu tenho pela gastronomia, porque eu consigo unir o meu passado, a história dos meus avós, com hoje, a minha vida, com o meu ganho. Então o que eu quero fazer para vocês aqui é mostrar o que mudou a minha vida e que também pode mudar a vida de vocês, seja ela como hobby ou seja ela como profissão rentável, para ganhar, para gerar renda. E foi em 2011 que eu tive o prazer de me ingressar nesse mundo que é a instrutoria, trabalhando com projetos sociais, formando dono de restaurante, como eu falei no começo, doutores e até comunidades sem terra, assentamento, em um lugar que me motiva muito, que me cativa muito, na verdade, aldeias indígenas, a gente poder pegar aquela população que às vezes não tem muito acesso, às vezes ela tem pouco acesso a plantar, a usufruir da terra que ela tem, e aí a gente chega ali gerando uma nova fonte de renda para ele. Então isso para mim me comove muito. Eu falando aquela questão das mãos lá, eu consegui que Deus fizesse isso comigo, fazer das minhas mãos, dessas mãos aqui, um trabalho social e ao mesmo tempo gerando renda para mim também. Falar um pouco da minha formação para vocês também. Hoje eu sou graduado em gastronomia pela Universidade de Cuiabá. Eu tenho um curso que chama Patisserie Boulangerie, que é confeitaria e panificação, no Centro Europeu, que é uma escola de gastronomia em Curitiba, no Paraná. Uma escola que para mim foi maravilhosa, assim. E eu tive a honra de ter uma formação que chama ProChef, que é chefe de cozinha internacional de uma escola chamada CIA, que é Instituto Culinário Americano, Culinary Institute of America. Uma escola, uma mega escola de gastronomia reconhecida no mundo todo. Então eu sou ProChef 1, reconhecido pelo CIA, e amo gastronomia, eu vivo gastronomia, eu respiro gastronomia. Em decorrer do tempo, eu sempre valorizei a questão do começo ao fim, ou seja, na gastronomia, do plantio ao prato, da criação do gado ou do suíno, do ovino à mesa, enfim. Então eu acho uma prática muito importante para uma pessoa que está na gastronomia, ele aprender a desossar, ele entender um pouco de cultivar, entendeu? Então aí em casa a gente planta manjericão, faz tudo para começar a entender um pouco, que seja o mínimo, tá, desse processo do começo ao fim. E aí a gente desenvolveu um projeto que chama Projeto dos Pés à Cabeça, que é do começo ao fim. A gente fala da raiz à copa, sabe, do pasto à mesa, que é um projeto que a gente desenvolveu porque a gente começou a perceber também com dados que 30% do alimento ele é jogado fora, ele é perdido antes de chegar à mesa, tá? Então seja no transporte, seja na criação. Para você ter uma ideia, hoje um pescado de 100%, ou seja, se ele tem 1 quilo, 30% é filé, 300 gramas seria filé, 700 gramas dele é jogado fora. Você imagina isso? É um desespero. Então a gente ensina nos nossos cursos a fazer pirão, a fazer linguiça, a fazer várias outras coisas. Como por exemplo, um pescado hoje que 30% dele é filé. Ou seja, 700 gramas dele está lá em cabeça, suã, nadadeiras, e a gente consegue usar tudo isso na charcutaria, seja fazendo caldo, seja usando colágeno para preparar uma linguiça, para fazer uma salsicha, tá? A gente incentiva muito a usar os rins, o fígado, tá? Porque a gente diminui o impacto diretamente 30%. Se a gente conseguir utilizar esses 30% a mais, a gente não perder isso, a gente diminui gradativamente o impacto sobre o meio ambiente. E aí, esse projeto dos pés à cabeça, a gente também trabalha com conservação, que é uma charcutaria, que é uma questão milenar hoje, que a gente faz o quê? Conservação de carne. Antigamente não tinha geladeira, começaram a perceber que para se conservar tinha que salgar. E depois,
para se perder, para desidratar um pouco também tinha que se defumar. E defumado e salgado, os dois tinham um gosto muito peculiar, muito gostoso. Inclusive a gente começou a preparar isso não só como conservação e hoje sim por sabor. E lá vem uma técnica milenar. A gente faz linguiça, faz salame, põe em cima de fogão, faz esse resgate cultural que é antigo e é muito saboroso. Então a charcutaria artesanal hoje, ela te traz, além de tudo isso, além de um hobby maravilhoso, ela te traz renda. Você imagina você dando como hobby um presente para uma pessoa que você cuidou por um mês, por 30 dias. Para você fazer um salame, você chegou a entregar a essa pessoa um salame, um produto que você cuidou dele por 30 dias. Não é especial? E para finalizar a minha história, eu deixei a parte mais importante para o final, que é o meu filho. Eu fui pai bem precoce, com 18 anos. Hoje eu tenho 33, o meu filho tem 14 anos, ele vai fazer 15 anos agora. É uma pessoa assim que a gastronomia pôde me aproximar muito dele, assim, ele me ajudou nos vídeos, inclusive, aí, fazendo um defumador, ele vai em restaurante desde cedo. E quando ele nasceu, tem uma coisa que é muito pessoal minha, que é o amor à natureza, assim, e a Deus. Quando ele nasceu, eu compreendi que o amor era uma coisa muito, muito grande, sabe? E daí eu comecei a me relacionar melhor com as pessoas, porque eu falei assim, nossa, se eu tenho uma pessoa que eu amo muito, que é meu filho, todo mundo é filho de alguém. E aí você começa a respeitar mais as outras pessoas, sabendo que todo mundo é filho de alguém, é amado por alguém. Então, esse amor, ele transcendeu. E eu espero que vocês também consigam entender a relação da gastronomia com a charcutaria em quesito familiar, assim, e fazer transcender também, e com essas mãos aí vocês ajudarem todo mundo, assim como eu amo, eu tenho para mim como fazer na vida. A minha casa, a minha família é composta por Roosevelt, Eliana, José João Vitaliano, que é o nome do meu avô, que é o meu irmão também, João Neto, no caso, e Rafael Vitaliano, e eu, André. Então somos 5. A minha avó, Neuzira, ela me deu a criação de sítio, de fazenda, de cachorro, de ter que criar cachorro. A minha avó, Ana Cruz, que é de Vila Bela, ela trouxe a questão de São Benedito, da igreja, da fé que a gente tem. E aí a minha mãe também, ela conseguiu unir tudo isso aí, dessas duas pessoas, e ainda melhorar. Hoje ela faz um trabalho que é um trabalho incrível social, que é no Centro Pastoral de Imigrante, que ela trabalha com pessoas, recebe as pessoas que vêm de fora, hoje mais haitiano, venezuelano, e essa paixão pelo trabalho dela, devoção à igreja, também me fez assim, observar mais, ter mais amor pelas pessoas. E dentro dessa carreira minha, hoje eu tenho chefe de cozinha haitiano, que começou a trabalhar comigo em 2013, que é o Alex. A gente tem na nossa equipe aí venezuelanos, a gente tem bastante coisas, bastante pessoas que vêm de fora, e a gente faz esse acolhimento que eu aprendi em casa, essa lição com a minha mãe. O meu pai, sempre na política, mas também sempre muito carinhoso, com esses 12 irmãos que ele tem ainda, inclusive, na verdade, um só faleceu, o Pedro, que foi meu padrinho. Ele trabalhou na política e teve a honra de ser vereador aqui em Cuiabá, na cidade de Cuiabá. Tem vários projetos de leis, então um orgulho para mim, assim. E na verdade, eu vou fechar aqui com uma pessoa que eu também admiro muito, e ela nem me conhece, na verdade, que é uma frase de Jorge Aragão. Ele fala assim: quem cede a vez não quer vitória. E eu estou no mundo aqui para somar, e eu quero somar com vocês.